Didas e Dindos, tudo bom? Tamo junto mais um mês para fazer uma peça super especial que eu criei com todo carinho, especialmente pensando em vocês. Se tu chegou agora, seja bem-vindo ao plano de assinatura. Se tu já é de casa, que bom te ver de novo por aqui. Não sei onde que tu mora, mas aqui em Curitiba já tá começando a ficar muito gelado. Eu amo essa peça porque eu acho que ela coloca estilo na nossa casa e também deixa o nosso cantinho mais aconchegante. E agora nos dias frios, onde tem um tapete, a gente fica mais quentinha. Então eu criei um tapete que vocês podem adaptar e fazer um modelo para usar tanto na cozinha, na sala, no corredor de casa, do lado da cama e também no banheiro. Essa, na verdade, era a minha meta principal. Criar um tapete que ficasse com uma cara moderna, colorida, descolada, diferente de tudo que a gente já viu por aí de tapete de crochê no banheiro. Acho que eu consegui. Eu fiz duas variações do mesmo modelo, então eu começo explicando como fazer esse tapete que tá aqui nessa foto, como brincar com as cores, como fazer esse ponto relevo, e depois eu dou todas as dicas para vocês fazerem a variação e transformar ele nesse tapete arco-íris bem lindão. Então vocês podem usar as cores, usar a imaginação e fazer um tapete que fique a cara de vocês. Então, bora crochetar? Vamos pegar nossos fios de malha, nossa agulha e vamos lá. Então vamos começar o nosso tapete. Vocês podem usar quantas cores vocês quiserem, fazer um colorido, inclusive podem aproveitar os restinhos e fazer uma carreira de cada cor. Mas se vocês quiserem seguir mais ou menos como eu fiz, eu usei 4 cores diferentes. Então eu usei esse areia, um amarelo mostarda, um rosa bem chiclete e um azulzinho meio acinzentado. Quase que indo pro lilás, né, pro roxo. Então, aqui eu fiz a minha combinação, mas como eu falei, vocês podem fazer a combinação que vocês acharem mais interessante. E além desse, eu também fiz esse que parece um arco-íris, que eu vou explicar para vocês depois no final como que eu fiz essa variação aqui. É muito parecido, mas tem algumas coisinhas que são diferentes, né? Aqui a gente tem acabamento com franja e a gente trabalha com um degradê de 6 cores. Então, se vocês forem fazer esse modelo aqui, separem 6 cores para a gente formar esse degradê. Aqui estão as cores que eu vou usar nesse tapetinho hoje. Então, se vocês quiserem fazer parecido, ó, são essas cores aqui. São marcas diversas, então tem esse aqui que, se eu não me engano, é Ecomalha, esse aqui é Euroroma, esse aqui eu acho que é um Guarani. Então tem várias malhas diferentes. No projeto da foto, eu usei esse aqui, porque ele é um pouquinho mais escuro. E ele tem um chamuscadinho que realmente parece uma areia. Só que ele tá bem no finzinho, eu acho que não vai ser suficiente, então eu substituí pelo Off-White, que é o que eu tinha aqui hoje pra gente gravar. E eu vou começar por ele mesmo, então separa as outras cores. E deixa eu dar as dicas já, se vocês forem fazer o arco-íris, quais cores que vocês separam. Claro que cada um faz o arco-íris que quiser, mas eu fiz com essas cores aqui, ó. Um verde escuro, um verde água, depois eu fui pro amarelo, aí eu fui pro laranja, coral e por último vermelho, tá? Então o meu arco-íris eu fiz dessa forma assim, mas vocês vão ver as cores que vocês quiserem, pode substituir alguma dessas, ou até fazer um degradê, né, com os tons da mesma cor. Então, por exemplo, fazer todo em tons de verde ou todo em tons de azul, fica a critério de vocês. A gente vai usar então basicamente o fio de malha. É bom ter uma tesoura à mão, porque a gente vai usar ela muitas vezes durante o projeto. E uma agulha de crochê. Eu recomendo usar uma agulha mais grossa do que vocês estão acostumados. Então, se vocês sempre fazem o crochê com fio de malha com agulha 8, vamos usar uma agulha 9. Se vocês já usam a 9, vamos usar uma agulha 10. E assim por diante, para ficar com uma trama mais macia. Porque quanto mais grossa é a nossa agulha, mais fluida, mais macia, mais molezinha fica essa trama aqui, tá? Então, por isso que eu tô usando uma agulha um pouco mais grossa do que eu tô acostumada. E outra curiosidade desse tapete é que a gente trabalha sempre na carreira no lado direito. Então, aqui é todo avesso e aqui é todo direito. E como a gente tá fazendo uma peça retangular, não circular, a gente precisa, cada vez que chega no final da carreira, cortar o fio e começar de novo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. Para fazer o tapete de vocês, eu recomendo usar um número múltiplo de 5, tá? Então pode ser sempre múltiplos de 5. Nesse aqui eu fiz com 40 pontos. Vamos ver com quantos centímetros ele ficou. Ele tá com 60 centímetros, 61, com 40 pontos. Se vocês quiserem maior, vai acrescentando de 5 em 5. Então, por exemplo, 45, 50, 55, 60 pontos.
até chegar no tamanho que vocês quiserem. Se quiser fazer menor, também mesma coisa, diminui de 5 em 5. Para nosso tutorial não ficar muito longo e repetitivo, eu vou fazer uma amostra menor do que eu faria. Então, o meu tapete eu fiz com 40 correntinhas. Aqui, pra gente aprender o ponto e a técnica, eu vou fazer 20 correntinhas, tá? Vocês façam aí quantas vocês quiserem. Se quiser fazer maior, coloca mais pontos e assim por diante. Então, meu jeitinho simples de começar sempre, faço a minha argolinha e por dentro dela eu puxo meu fio formando um anel regulável. Coloco minha agulha e sempre com o ponto bem frouxinho começo. Então aqui vocês vão colocar o número de correntinhas que vocês acharem ideal para o tapete de vocês. Ok, temos aqui nossa primeira correntinha e agora a gente vai começar fazendo uma carreira em ponto baixo normal. Para isso, eu faço uma correntinha para subir a carreira e começo a partir da segunda, né? Essa é a primeira que eu acabei de fazer, essa aqui é a segunda. Então nela eu começo a colocar meus pontos baixos. Reparem sempre que meu ponto é bem soltinho, tentem fazer o possível para ficar assim, bem frouxinho mesmo. Se você tem um ponto apertado, pode usar uma agulha mais grossa ainda. Então, se tu já tem um ponto apertado com a agulha 10, usa uma agulha 12. Porque eu quero realmente que vocês tenham um tapete bem macio em casa. Pronto, meus 20 pontos, né, que vai ser a minha amostrinha menor, vocês vão fazer quantos pontos precisar para cobrir todas as correntinhas. Sempre que a gente chegar no final, a gente vai cortar o nosso fio, porque a gente vai trabalhar sempre no lado direito, então a gente não vai subir uma correntinha e começar a trabalhar no avesso. A gente vai vir sempre nesse sentido, daqui para cá. Então, cheguei no final, eu corto o meu fio, deixando um pedaço generoso, mais ou menos um palmo, porque depois a gente vai precisar colocar essa ponta na agulha de tapeçaria e arrematar aqui dentro. Então precisa ter um pedacinho o suficiente para isso. Se a gente deixar muito curto, fica mais difícil. E vou sempre pegar minha última argolinha, passar o fio por dentro e puxo para prender e não desmanchar mais, tá? Então assim eu tenho minha primeira carreira. Agora a gente vai fazer mais uma carreira pegando na alça de trás, porém a gente vai trocar de cor. Então na minha sequência, agora eu vou usar o fio amarelo. E daí eu vou memorizar para repetir sempre a mesma sequência de cores, ou então vocês também podem fazer aleatório. Quando a gente repete mais dessa forma, ele acaba formando um padrão mais geométrico. Se a gente faz mais aleatório, fica uma cor, um colorido mais bagunçadinho, que também é legal. Então sempre que a gente for começar uma carreira nova, eu vou começar com o meu anel regulável, aquele que eu já fiz antes, deixando um pedacinho de fio generoso pra gente arrematar. Né, esse fio aqui ele precisa sobrar que nem lá no outro lado. E agora eu vou colocar na minha agulha. E como a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo pegando apenas a alça de trás, a gente precisa identificar qual que é o primeiro ponto. Então aqui é minhas correntinhas de base e aqui em cima são minhas correntinhas do ponto baixo. E é nelas que a gente vai trabalhar. Só que ao invés de entrar pegando as duas alças, como normalmente a gente faria, a gente vai pegar apenas a alça de trás. Não? Então eu entro no meio dessas correntinhas aqui e pego só uma alcinha na hora de fazer o ponto. Entro e faço já um ponto baixo. Então, como que eu começo esse ponto baixo? Como eu já tenho uma argola da minha agulha, é como se ele estivesse em andamento, como se eu já tivesse começado o meu crochê. Entro, laço, sai, laço de novo e tiro os dois. E assim a gente começa o nosso trabalho com um ponto baixo. E assim a gente vai por ponto em ponto. Entro na alcinha de trás, faço uma laçada e saio. Pego mais uma laçada e atravesso os dois que estão na minha agulha. E assim a gente vai por toda a volta até completar essa segunda carreira.
final da minha segunda carreira. Corto meu fio, deixando o excesso para remate. Passo o fiozinho por dentro da última laçada e aperto para não desmanchar. E agora a gente muda de cor de novo. Então, nesse projeto aqui, nesse colorido, a gente troca de cor a cada carreira. Agora eu vou pegar o azul. E de novo a gente vai fazer uma carreira pegando na alça de trás. Então, a gente começa com 3 carreiras dessas simples, só em ponto baixo. E depois, a partir da quarta, que eu vou ensinar o ponto relevo. Então, mesma coisa. Crio um elo, coloco na minha agulha e já vou começar a carreira em ponto baixo. Então, eu entro na alcinha de trás. E faço um ponto baixo. E assim eu vou por toda a volta, do mesmo jeito que eu fiz a carreira de baixo. Quando chegar no final, corto o fio e arremato. Algumas pessoas me perguntam por que a pontinha fica levantada. Um pouquinho é normal, daí a gente ajeita com a mão modelando esse ponto. Mas se ela fica muito levantada, provavelmente é porque o ponto de vocês está muito apertado. Agora vamos para a nossa quarta cor, eu vou usar um rosa. E a gente vai começar a trabalhar o nosso ponto em relevo. Então vou fazer essa explicação bem devagarinho, para vocês pegarem como é que é. E a gente vai basicamente repetir isso por toda a volta. Só tem uns truquezinhos que eu ainda vou ensinar daqui a pouco. Mas então, começa do mesmo jeito. Entro na alcinha de trás do primeiro ponto, então sempre identifico qual que é o primeiro ponto. Cuidado para sem querer não pular um, né? Então sempre nesse aqui. E começo com ponto baixo. E eu vou fazer uma sequência de 4 pontos. Então já fiz 1, 2, 3, 4. E agora a gente vai começar a fazer esses palitinhos aqui, ó, que formam a textura do nosso ponto, tá? Como que eu faço? Vai ser um ponto alto duplo em relevo. O nome parece complicado, mas na prática não é tanto assim. Então eu vou chamar ele carinhosamente de ponto em relevo, só para não ficar sempre falando ponto alto duplo em relevo. Porque a gente vai fazer basicamente isso, ponto baixo na alça de trás ou ponto alto duplo em relevo. Para fazer um ponto alto duplo, a gente sempre começa com 2 laçadas na agulha, tá? Então, vou dar essas 2 laçadas. E agora, em vez de colocar o nosso ponto aqui onde a gente estava colocando, a gente vai descer sempre na terceira carreira abaixo da atual. Então, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Então, a gente vai pegar na alcinha. O bom é que a gente tem as cores aqui para ficar mais fácil de entender, né? A última carreira foi azul, penúltima amarela e a antepenúltima off-white. É na alcinha da off-white que eu vou pegar. Então, sempre 3 carreiras abaixo da atual. E na mesma linha desse ponto aqui que eu pegaria se fosse no lugar normal da sequência. Então, desço aqui, aqui. Vai ser esse aqui. Cuidado para não pegar nem daqui e nem daqui. E sim esse para ficar retinho. Na dúvida, pode contar. Do começo, ó, 1, 2, 3, 4, que eu fiz com meus pontos baixos. E daí lá no quinto que eu vou pegar com o ponto alto duplo em relevo. Depois das 2 laçadas, eu vou lá embaixo e entro na minha alcinha, essa aqui, nesse sentido, ó, de baixo para cima, ok? Laço, saio do buraquinho e agora eu vou tirar as laçadas de 2 em 2. Eu tenho, ó, 4 laçadas, dou mais uma, tiro 2, pego mais uma, tiro 2, pego mais uma, tiro 2. E assim a gente tem o nosso ponto em relevo. E agora a gente vai repetir sempre 5 pontos e 1 em relevo. Aliás, desculpa, 4 pontos e 1 em relevo. E cuida para não colocar ponto no espaço que esse aqui está ocupando. Então a gente deixa uma correntinha aqui vazia, porque a gente só não ocupou porque a gente pegou mais embaixo. Então a gente não coloca ponto aqui, se a gente colocar a gente vai fazer aumento, então cuidado, vem para do lado e faz uma sequência de 4 pontos baixos. Sempre na alcinha de trás, tá? Chegou na hora de novo de fazer meu ponto em relevo. Então, eu vou fazer 2 laçadas, descer lá embaixo e fazer meu ponto.
Essa primeira carreira em que a gente está fazendo os pontos em relevo, ela é muito importante para ficar certa. Então façam devagar, conta sempre que for necessário, porque depois ela que vai nos orientar aonde que a gente vai colocar os pontos em relevo. E se ela estiver errada, tudo vai ficar errado. Então, ó, tem que ter 1, 2, 3, 4 alcinhas vazias entre cada sequência de ponto em relevo, tá? Se tiver com menos, é porque vocês colocaram o ponto deslocado para cá, e se vocês colocaram com mais, vocês colocaram deslocado para cá. Então, pulo esse aqui e faço de novo 4 pontos. Duas laçadas. E lá embaixo, vou fazer meu ponto alto duplo em relevo. Antes eu vou conferir se tá certo. 1, 2, 3, 4 na quinta alcinha. Desde onde eu tinha feito o último ponto. E ele vai ficando desse jeito, ó. Pulo esse, faço de novo 4 pontos baixos pegando na alça de trás. 4. E agora é meu último ponto em relevo. E ele vai ficar bem na bordinha mesmo, é meu último ponto, então ele ocupa esse último espaço. Opa. Aqui. Para arrematar essa carreira do mesmo jeito, pego minha tesoura, corto meu fio, deixando um pedaço generoso e passo pontinha por dentro da última argola que estava na minha agulha. Ok? E agora, como eu tô trabalhando com 4 cores, eu vou começar a repetir a sequência. Volto pro off-white, depois amarelo, azul, rosa, sempre assim. Então, pego de novo meu primeiro fio. Agora tem um segredinho. Os nossos pontos em relevo, eles vão sempre andar no sentido do nosso crochê. Então, quem é destro, né, tá fazendo da direita para a esquerda. E o nosso palitinho, ele sempre vai ficar aqui, ó, no lado, logo depois do último relevo vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, só que aqui não tem como vir outro, porque acabou a nossa carreira. Então, a gente vai colocar ele no primeiro ponto, entendeu? É um Tetris, né? Tipo, ele começou a ocupar até aqui, só que aqui não tem espaço, ele vai ocupar aqui. Então, a gente vai começar essa carreira com um ponto alto em relevo. Aqui tem esse truquezinho. Sempre que a última carreira terminou com ponto alto em relevo, a próxima vai começar com ponto alto em relevo, que é o caso de agora. Então, começa do mesmo jeito. Só vai ter uma diferença aqui, que a gente vai fixar o nosso fio antes de começar esse ponto. E a gente vai fixar ele com baixíssimo. Então, ó, minha argolinha tá na minha agulha. Entro na alcinha de trás do primeiro ponto. E faço um baixíssimo. Laço e passo por dentro de tudo. Assim, meu fio tá preso para eu fazer meu ponto alto em relevo aqui. E agora a gente vai pegar na carreira, se a gente acabou de pegar nessa carreira off-white, a gente vai pegar uma carreira acima, porque a gente sempre vai pegar, né, contando de cima para baixo na terceira. Então, 1, 2, 3, na amarela. E vai ser o primeiro pontinho. Então, já dei minhas 2 laçadas na agulha, entro no primeiro espacinho aqui da alcinha do amarelo. O ponto está um pouquinho apertado ali naquela parte. E vou lá, tirando de 2 em 2. E tá aí meu primeiro ponto. Aqui tem outra regrinha, outra seção, na verdade, que como a gente acabou de colocar o ponto baixíssimo nesse aqui para fixar, ele não fica vazio, a gente não pula esse pontinho. Então, só nesse caso aqui, quando começou com ponto em relevo, a gente já vai logo na sequência, não pulando, não deixando nenhum vazio, e começa os pontos baixos na alça de trás. E vai fazer de novo 4 pontos baixos na alça de trás. 3, 4. E agora, de novo, um ponto alto em relevo. Então, sempre vai ser essa sequência. Se vocês não quiserem contar, é só prestar atenção aqui, ó. Acabei de fazer um ponto baixo em cima do meu palito anterior. Agora tá na hora de fazer um palito de novo. O palito é o ponto relevo. Ele vai ficar lá embaixo no amarelinho, vizinho de onde eu cobri com esse aqui. Então, ele fica nesse espaço aqui. Agora, eu pulo, deixando um vazio, né? E vou fazer 4 pontos baixos na alça de trás. 1, 2, 3, 4. Venho pra cá e faço um palitinho.
2 laçadas, pego na alcinha amarela e faço ponto alto em relevo. Ó, então, sempre vai encostar no lado esquerdo do ponto relevo que a gente fez na carreira de baixo, a gente vai encostar o ponto novo. E ele vai formar essa escadinha que ele tá começando a formar aqui. E a sequência agora continua a mesma. 4 pontos baixos pegando na alça de trás e um ponto em relevo. Cuidado para não deslocar sem querer esse ponto relevo, né? Sempre pegar na mesma carreira. Então, uma coisa que pode dar errado, que inclusive já aconteceu comigo, é colocar sem querer lá embaixo ou um pouquinho mais para cima, sabe? Pegar ou na alça off-white ou no azul. Não, ele tem que ser aqui no amarelo. Então, prestem atenção para não dar esse errinho que às vezes quando a gente se distrai pode acontecer. E agora eu só tenho mais 1, 2, 3, 4, que são meus últimos 4 pontos baixos na alça de trás, e não tem mais espaço para fazer nenhum ponto, então eu termino aqui minha carreira. Vou fazer esse último pontinho, corto o meu fio e passo por dentro. Então, tá ficando assim. Depois do off-white vem o amarelo, então já pego o meu fio amarelo. Como a gente está começando sempre com o fio cortado, vocês podem até identificar se tiver alguma emenda nos próximos metros, vocês podem cortar esse pedaço de fio e deixar ele para usar em outra coisa, não usar nesse projeto aqui para não ficar aparente. O nó, a emenda, a mancha, enfim. Então, nosso primeiro ponto da carreira de baixo foi esse aqui. A gente vai começar em cima dele. Então, em cima dele, aqui na alcinha de trás, eu faço meu primeiro ponto baixo. E o que acontece agora? Eu tenho que fazer sempre um palito depois do último palito. Então, aqui eu já tenho que fazer um. A nossa sequência, ela tá começando a partir daqui. Então, agora, faço um ponto alto, duplo, em relevo. Aqui no azul, né? Porque a gente tá subindo uma carreira, né? Depois, antes a gente tinha feito no amarelo, agora vai ser no azul. E daí, pulo um pontinho vazio, porque sempre pulo, a não ser quando o primeiro ponto é esse. E vou fazer sequência de 4 pontos baixos, pegando na alça de trás. 4. Então, agora tá na hora de fazer outro palitinho colado nesse último aqui. Então, vou pegar lá no azul e vou fazer meu ponto. Ó, então ele sempre fica formando essa escadinha assim. Pulo um e faço 4 pontos, um relevo, 4 pontos e um relevo. E assim a gente vai indo por toda essa carreira. Tô fazendo meus últimos pontos baixos, pegando na alça de trás. E aqui eu fiz 3 pontos e acabou minha sequência, não tem mais espaço. Então, cada vez a gente vai diminuir. Lembra que na última eu fiz 4 pontos baixos? Agora eu fiz 3, depois eu vou fazer 2, depois eu vou fazer 1. E depois vai voltar a sequência que completa, terminando com o ponto baixo lá no final, porque a gente vai ter 5 pontos, né? Então, sempre a cada 4 tem que fazer esse relevo. Corto o meu fio, arremato e começo uma carreira nova. Agora com o fio azul. Esse fio aqui, ele tá ligeiramente mais grosso. Seria o ideal manter sempre a mesma espessura. Então, eu tô trabalhando com marcas diversas, o fio que eu tenho aqui no ateliê, como sempre. Mas se vocês forem comprar fio especialmente para esse projeto, já tenta escolher da mesma espessura. Ou então, comprar fio premium, que vai ter a mesma espessura, né? Por exemplo, fio Bellias ou fios Kiki. Montei meu ponto e agora aqui eu vou começar com ponto baixo, na alcinha de trás. Fiz 2 e daí já tô do lado do palito onde eu tenho que colocar o ponto. Daí agora eu vou pegar na carreira rosa, porque eu tô sempre subindo, né? Então, aqui no espaço do lado do palito, na alcinha rosa, eu faço um ponto alto duplo em relevo. Pulo 1, 4 pontos. Então, vocês viram que eu já tô começando a ficar repetitivo aqui, porque a gente tá fazendo sempre a mesma coisa. A única diferença é que a gente tá deslocando um ponto pro lado. Não sei se vocês estão ouvindo ao fundo, mas o trem está passando aqui perto de casa. Depois de fazer um ponto baixo em cima do palito, faço o outro palito do lado dele.
e vou repetindo minha sequência. Ó, deixa eu mostrar pra vocês que eu acabei de identificar um erro e isso é bem comum acontecer, então pra vocês já se prepararem quando acontecer com vocês. Eu fui colocar 4 pontos, mas eu vi que ia muito pro lado, ó, eu já fiz em cima do palito, então o certo seria fazer o próximo palito aqui, só que só tem 3. Onde está o erro? Eu acabei de ver que eu pulei 2 pontinhos sem querer, então volto e cuido pra pular só 1 e não 2, tá? Então isso pode acontecer de vez em quando, como aconteceu aqui, é normal. Ou então o contrário, vocês tiveram que fazer 5 pontos para chegar no lugar do ponto relevo. Daí também tem alguma coisa errada. Provavelmente vocês não pularam nenhum. Então volta e vê onde é que está o erro. 2 laçadinhas. Para fazer meu último ponto alto em relevo dessa carreira. E finalizo aqui os 2 últimos pontinhos que eu tenho para fazer. Toma cuidado para não pular sem querer nenhum ponto aqui no final, para tua peça ficar bem retinha, tanto aqui quanto aqui. Vamos continuar a nossa sequência agora com o fio rosa. Ó, eu sempre deixo uma ponta, né, aqui mais ou menos parecido com o tamanho que eu cortei aqui no final. Ponto baixo lá no comecinho. 2, 3, e já tá na hora de fazer, porque eu tô do lado do palito, então... Agora eu vou pegar a alcinha da carreira branca, da Off-White, aqui embaixo, porque eu tô subindo. Antes eu tava pegando na rosa, lá embaixo. E continuo a sequência. E agora eu vou de novo pro fio Off-White, então se vocês forem ver, ele vai coincidir com o que a gente fez ali na primeira carreira, né? Faz a sequência de 4 e um ponto alto, 4 ponto alto, 4 ponto alto, 4 e o último vai ser um ponto alto. E sendo assim, na próxima, a gente vai de novo começar com um ponto alto em relevo, como aconteceu aqui nessa carreira Off-White, que ficou bem na bordinha, né? O primeiro ponto, que daí a gente começa fixando com um ponto baixíssimo. Então só vou fazer mais essas 2 carreiras para mostrar que é sempre repetição, e daí vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem. Então vou montar aqui meus primeiros pontinhos. Um, 2, 3, 4 e um ponto alto em relevo aqui do lado. Sempre subindo uma carreira. Se lá embaixo eu tava pegando na carreira branca, agora eu tô pegando na carreira amarela. Então sempre vou subindo um degrau. É uma escadinha realmente que a gente faz. Aqui apareceu uma emenda, mas como é emenda branca no fio branco e vai ficar atrás do meu trabalho, eu vou deixar ela ali como é que ela tá. Quando é necessário, eu corto e emendo o fio. Ó, então fiz a minha sequência de 4 pontos baixos na alça de trás e meu último ponto vai ser aquele em relevo. Tô pegando na carreira amarela, né? Então vou pegar aqui embaixo. E assim fica meu palitinho lá no final. E ele vai ficando assim. Agora eu vou repetir com o fio amarelo, para vocês lembrarem como que faz quando, ó, terminou com um ponto
palito, eu vou começar com um ponto palito aqui em cima, que é para montar esse desenho aqui na bordinha. Então eu começo fixando o meu fio com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, que é aquela exceção, lembra? Só nesse momento que a gente precisa fazer isso. E daí dá 2 laçadas para começar com um ponto palito. E agora a gente vai pegar na alcinha azul. Na primeira alcinha. E agora, esse ponto aqui ele vai estar ocupado, diferente dos outros, que ficam vazios. Quando é o primeiro, ele fica com o pontinho ocupado. Faço meus 4 pontos para repetir o ponto palito. E assim eu vou então finalizar essa carreira para mostrar como é que eu faço o arremate. Quanto que vocês vão precisar de fio para fazer o tapete todo? Bom, depende muito, né? Cada fio de malha rende de um jeito diferente. Então pode ser que um fio de vocês que seja mais pesado vá ter menos metros e vice-versa. Mas eu acredito que em torno de meio quilo de cada cor, se vocês forem trabalhar com 4 cores. E se vocês forem fazer num tamanho semelhante com o que eu fiz, de 60 por 40. 60 por 40 é um tamanho padrão dos capachinhos, os capachos que a gente compra pronto para o banheiro. Então, a maioria deles tem 40 por 60. Mas vocês podem personalizar e fazer do tamanho que for necessário para o banheiro de vocês. E não só para o banheiro, né, gente? Esse tapetinho no quarto, na cozinha, qualquer canto da casa fica uma delícia de aconchegante e também muito lindo, cheio de estilo. Assim que vai ficar a nossa sequência, a gente vai continuar repetindo até chegar no tamanho desejado. Então eu recomendo medir por centímetros e não por carreiras, porque às vezes pode dar uma diferença dependendo de cada pessoa. Eu vou pegando minha fita métrica e medindo aqui, ó, a altura dele. Então, por exemplo, aqui ele tá com 17. Se eu quiser com 40, eu vou fazer até chegar em 40 centímetros. Agora eu vou ensinar como que arremata. Então a gente vai usar uma agulha de tapeçaria, virar nossa peça do avesso e passar as pontinhas aqui por dentro. Então, ó, vou procurar o caminho mais fácil. Nessa peça aqui eu tô sempre levando na horizontal, não tô fazendo aqueles caminhos aleatórios que eu sempre explico pra vocês. Eu tô levando sempre numa mesma linha, ó. Então, eu levei meu fio todo por aqui. Mais um pedacinho. E agora eu posso, se quiser, voltar um outro tanto só para ficar firme e não correr o risco de desmanchar. E aí sim, eu corto o meu excesso. Mesma coisa com a outra ponta. Então, todas essas pontas a gente vai fazer a mesma coisa. Encontro o meu caminho mais fácil e vou passando por dentro. Nessa primeira aqui a gente dá uma puxadinha para ficar reto, mas cuidado para não puxar de mais nem de menos. O ideal é o tanto que não repuxe o crochê. Vou uns pontos para frente e volto uns 2, 3 pontinhos para trás. Corto o excesso. Aqui, sem querer, escapou essa pontinha, porque eu passei no mesmo lugar. Então, eu vou devolver ela pra dentro da minha trama. Como que eu faço? Já que o meu fio tá curto, eu coloco primeiro a agulha na trama, daí passo o fio no buraquinho da agulha, e aí sim, levo ele pra lá. Então, vamos de preferência tentar passar em lugares que a gente não passou ainda, pra não acontecer isso de escapar a pontinha do nosso fio. Então, ó, quando eu tô indo, eu vou passando em todos os espacinhos, pra ficar bem por dentro da trama. Vou por mais ou menos uns 6, 7 pontos. E depois, quando eu vou voltar,
se vocês voltarem pelo mesmo caminho, vocês vão desfazer o que vocês fizeram. Então, pula um ponto, ó. Eu saí desse aqui, eu vou pular aquele para que eu não desfaça o que eu fiz. Isso é bem importante. Então a gente passa todas as pontas de fio, né, nessa lateral aqui, e ele vai ficar assim, ó. Nosso tapete fica retinho aqui. Agora a outra opção para quem quiser finalizar com franjas. A gente já tem uma parte da franja aqui, mas eu acho muito pouco, acho uma franja muito pobrinha, né? Parece que tá faltando fio. Então eu prefiro pegar o fio e botar mais franjas ao invés de deixar só essas, que eu acho que fica mais preenchido, mais bonito. Para isso, a gente pega alguma coisa, eu vou pegar aqui minha calculadora, para envolver o fio em volta, esse vai ser o tamanho da minha franja. Ó, corto aqui e corto em uma das laterais. E assim eu vou ter os fios todos do mesmo tamanho para colocar onde eu quero. E eu vou cortando de todas as cores para colocar. Então, eu vou começar aqui nessa pontinha. Eu prefiro colocar a cor do fio da carreira, né, a mesma cor de franja. Então, por exemplo, aqui é off-white, eu vou colocar um off-white. Passo o fio aqui por dentro, duplo dessa forma, e aqui dentro eu passo pegando a franjinha. Vou colocar mais um aqui. E mais um aqui. Então, como vocês viram, peguei e cortei 3 pedacinhos de fio no off-white e prendi em 3 carreiras do off-white. Agora eu vou fazer a mesma coisa com, por exemplo, o amarelo. Pego o meu fio amarelo, corto 3 pedaços do mesmo tamanho. 3. E coloco aonde eu acho que precisa preencher com mais fios amarelo. Cuidado quando vocês forem fazer isso para não desmanchar sem querer o nozinho inicial, né? Não peguem dentro da argolinha do anel que vai desmanchar. Peguem no espacinho do ponto mesmo da carreira, ó. Então, não posso desfazer esse nozinho que eu já fiz, eu tenho que pegar em algum outro lugar. Vou pegar aqui. Aí vocês vão fazer isso com todas as cores, até ficar bem preenchido. Não queremos nenhuma franja pobrinha, não vamos poupar fio aqui nessa parte. E aí, a gente vai cortar, aparar ele de forma que fique tudo do mesmo tamanho. Então, eu vou pegar a referência desse fio aqui que eu acabei de cortar, que tá um pouquinho mais curto. Essa minha tesoura aqui não tá como deveria, tá um pouco sem fio. E vou cortando eles do mesmo tamanho. Com uma tesoura melhor, a gente vai fazendo isso assim. Eu tô levantando o fio, porque a minha tesoura tá muito cega. Aí confere, se tem fio que precisa ser aparado ainda. Por isso que eu deixo um pouquinho a mais, porque tem alguns que ficam mais curtos, alguns que ficam mais longos, e a gente precisa arrematar eles mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui ainda tá um pouquinho torto, mas vocês entenderam o que é aqui pra fazer, né? Basicamente isso. Se vocês quiserem acabamento com franja, eu coloco mais pedacinhos de fio aqui. Se vocês quiserem um acabamento reto, é só esconder as pontas dentro da nossa trama. Ok? E agora deixa eu explicar como é que faz o arco-íris, pra quem quiser fazer o degradê, como eu fiz no outro tapete. Então, gente, quem quiser fazer o tapete arco-íris, que é esse aqui, o que eu fiz de diferente? Eu montei um número múltiplo de 6,
tá? Então, em vez de múltiplo de 5, a gente coloca múltiplo de 6. Nesse caso aqui, eu coloquei 42 pontos. Comecei com o meu verde escuro, deixa eu botar mais pro centro para vocês verem. 2 carreiras de verde escuro, depois 2 carreiras de verde claro, 2 de amarelo, 2 de laranja, 2 de coral, 2 de vermelho. Depois eu repeti a sequência ao contrário. Então, se eu terminei no vermelho, eu comecei com vermelho. Então, depois das 2 vermelhas, eu fiz mais 2 vermelhas, então ficou um total de 4 carreiras da mesma cor aqui no centro. Depois fui voltando, 2 coral, 2 laranja, 2 amarelas, 2 verde água, 2 verde escuro. Por que múltiplo de 6? Porque eu tô trabalhando com 6 cores e eu queria deixar um espaço maior entre os pontos. Tá vendo esse espaço aqui? Se eu deixasse múltiplo de 5, ele ia ficar menor. Então pode ser também. Eu só tô explicando exatamente como eu fiz, caso vocês queiram fazer igual, tá? Então essa aqui eu fui fazendo, fiz a repetição, terminei aqui em cima. Não fiz nenhuma carreira diferente no começo ou no final, tá? Fiz tudo igual. Já no outro tapete, eu terminei com uma carreira toda pegando em ponto baixo na alça de trás. Fica a critério de vocês, se quiserem fazer assim e dar um acabamento um pouquinho diferente. E daí eu ia fazendo, ao invés de 4 pontos e um palito, eu fui fazendo 5 pontos e um palito. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, palito. 1, 2, 3, 4, 5, palito. 1, 2, 3, 4, 5, palito. A diferença do outro não é essa, que antes tinha 4 pontos e um palito. Como tem mais cores, tem mais espaço para trabalhar com todas elas. E aí, gente, gostaram do nosso projeto desse mês? Modéstia à parte, eu amei. Eu acho que é um tapetinho cheio de estilo, uma peça relativamente simples de fazer, depois que a gente aprende o ponto, só vai. É uma peça que vocês podem fazer pra vender, pra dar de presente, pra decorar a tua casa. Então, assim que tu terminar, prepara um cantinho especial pra colocar ele lá, fotografar, me mostrar como é que ficou. Eu vou adorar ver. Então não esquece de me marcar. Pode marcar @AteliêNathPetri e também usar a hashtag #FizComAnath, porque eu acompanho todas as fotos que vocês postam nessa hashtag. E eu tô muito feliz, porque mês que vem a gente vai completar 1 ano de plano de assinatura. Então, pra quem tá aqui desde o começo, você já tem 1 ano de receitas. E eu sempre gosto de reforçar que a ideia de estar aqui é a gente aperfeiçoar a nossa técnica, aprender coisas novas, trocar experiências, que é a parte mais legal. Então, se tu não tá no grupo do Facebook, vai lá ainda. No e-mail que eu te mandei essa apostila tem o link para acessar esse grupo. Também vou ter algumas novidades para contar, então acompanha lá no Instagram, acompanha no grupo do Facebook, que eu vou deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo. Mas vai acontecer algumas mudanças para melhor nesse plano de assinatura. Muito obrigada por estarem aqui comigo, acreditar e confiar que o trabalho feito à mão pode tornar o mundo um lugar melhor. Um beijo!